Olá, alunos. No nosso encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a operação de vácuo em sistemas de refrigeração. A gente nos faz essa operação para executar a desidratação dos sistemas de refrigeração, retirada de umidade do interior dos sistemas, mas também para a retirada de gases não condensáveis, que, conforme o próprio nome já diz, são gases presentes na atmosfera e que não vão sofrer processo de condensação nas temperaturas de operação, temperaturas e pressões de operação do sistema de refrigeração. Essa operação é uma operação muito importante, porque esses dois, vamos chamar assim, de componentes do ar atmosférico, a umidade que está aí presente no ar e os gases não condensáveis, eles vão causar uma série de problemas no sistema de refrigeração. A umidade, por exemplo, ela em reação com o óleo presente no sistema que circula no sistema de refrigeração, óleo compressor, ela pode gerar a formação de ácidos que são extremamente corrosivos e que vão promover a corrosão de partes do sistema de refrigeração, depositando esses óxidos nas partes móveis do sistema. Então isso pode causar danos ao compressor, notadamente, em alguns casos, quando se usa a válvula de expansão, a própria válvula de expansão, válvula solenoide, assim por diante. Ela também pode corroer o isolante do motor elétrico do compressor, vindo a gerar aí, com o passar do tempo, alguma forma de curto-circuito, curta de espiras, ou mesmo promovendo um defeito até a falha completa do componente. Um outro problema que a umidade pode causar no sistema de refrigeração é que ela pode se congelar na saída do dispositivo de expansão. Então, por exemplo, se ela se congela na saída do capilar, ela vai bloquear parcial ou até integralmente a passagem de fluido refrigerante, e a hora que bloqueou a passagem de fluido refrigerante, você cessa a atividade de refrigeração do sistema. Então, o refrigerador ou congelador vai parar de gelar. E a característica do defeito, vocês conhecem como técnicos, a característica do defeito é que ele para de gelar até que esquenta a parte interior do sistema de refrigeração, descongela a umidade na saída do tubo de expansão, do capilar ou do dispositivo de expansão, e aí ele volta a gelar de novo por um tempo até que ela volta a se formar aqui, ali e congela novamente o centro do sistema. Os não condensáveis, eles fazem promovem um outro tipo de falha, defeito, vamos dizer assim, no sistema de refrigeração, que eles prejudicam sobremaneira a vazão de fluido refrigerante pelo sistema de refrigeração. Um paralelo que eu costumo fazer, que a gente pode utilizar como uma imagem figurativa, é a presença de ar na tubulação hidráulica de uma residência, por exemplo. Então, a hora que tem ar no cano, que a gente costuma dizer que tem ar no cano, você vê que há uma dificuldade, ou mesmo cessa completamente a saída de água nas torneiras de uma residência, por exemplo. Você tem que purgar todo aquele ar para conseguir restabelecer a vazão. No fluido refrigerante você tem um fenômeno parecido também. A questão é a seguinte, ainda que não vá acontecer de bloquear totalmente, tem um compressor que está trabalhando ali, a redução da vazão no sistema de refrigeração, ela está diretamente ligada com a redução de rendimento do sistema. Eu chamo atenção, notadamente em casos de condicionadores de ar, em que o seu cliente provavelmente vai lá, faz um investimento bastante considerável para comprar um condicionador de ar de última geração, com uma classificação no selo Inmetro lá de alta eficiência, e aí põe na mão de um técnico que não faz vácuo nas linhas na hora da instalação e jogou no lixo toda essa pesquisa que foi feita pela indústria para conseguir um aparelho de alta eficiência. Então, a importância do vácuo para nós é fundamental. Aqui nós temos uma bomba de vácuo. Essa é uma bomba de pequeno porte, serve para sistemas de refrigeração de pequeno volume interno. É uma bomba de 4,5 CFM, duplo estágio, mas é uma bomba bastante indicada para esses sistemas. A bomba do duplo estágio nos dá uma capacidade boa de vácuo final. Então, assim, como que a gente vai executar? Quando que a operação de vácuo está concluída? A operação de vácuo está concluída quando esse instrumento, que a gente deve sempre acoplar a bomba de vácuo, nos avisar que está. Esse instrumento aqui é o vacômetro. Ele é feito especificamente para medir níveis de vácuo aplicáveis a sistemas de refrigeração. Qual o nível de vácuo que nós vamos dar? 15 minutos, 1 hora, 2 horas? Não
não se mede vácuo por hora. Né? Nós vamos medir vácuo pela unidade que nós comumente utilizamos, que é o microns de Hg, microns de mercúrio. Né? Qual o nível de vácuo, então? Voltamos à pergunta. Na verdade, assim, o nível de vácuo ele é estabelecido em função da temperatura mais baixa no sistema de refrigeração que nós estamos trabalhando. Para que nós queremos esse vácuo? A gente falou para tirar a umidade e para tirar não condensáveis. Não condensáveis, no nível de vácuo razoável, a gente tira para a boa operação do sistema de refrigeração. Então, a partir de 500 microns, eu posso já dizer para vocês que nós não temos mais esse problema no sistema de refrigeração. Mas a umidade nós podemos ter. Né? A 500 microns de vácuo, por exemplo, se você for uma tabela de estados da água em função da pressão em que ela se encontra, vocês vão ver que nós conseguimos água líquida em temperaturas inferiores a menos 25 graus Celsius. Então, esse nível de vácuo de 500 microns ele é bastante adequado, por exemplo, para que nós trabalhamos com condicionadores de ar, mas ele já pode não ser adequado para trabalharmos com refrigeradores de 2 estrelas, que tem 3 estrelas, perdão, que tem temperaturas do congelador no ar de menos 12, portanto nós podemos estar trabalhando aí com evaporações que são um pouco mais baixas que menos 25, ou no limite. Congeladores, então esses com certeza, né? Nós temos aí evaporações da ordem de menos 30, né? Câmaras frigoríficas em alguns casos, menos 35, menos 40, dependendo da temperatura interna da câmara. Lembramos que não é muito difícil de você ter câmara frigorífica na indústria com menos 35 no ar. Né? Então esse é o fator que vai nos dar a determinação do nível de vácuo adequado para aquele sistema de refrigeração. Para sistemas de pequeno porte, né, residenciais, comerciais pequenos, normalmente a gente indica um valor de 250 microns. Nesse valor nós não vamos ter água na forma líquida em temperaturas, qualquer temperatura superior a menos 50 graus Celsius negativos, 50 graus negativos, perdão, nós não teremos água na forma líquida. Então esse é um valor adequado para sistemas de refrigeração, congeladores, refrigeradores de pequeno porte. Ok? E para condicionadores de ar podemos ficar nesse valor de 500 microns. Então assim, é importante que a gente chame a atenção para o nível de vácuo, qual o nível de vácuo nós vamos utilizar nos sistemas de refrigeração e por quê. Né? Então, a determinação do nível de vácuo no sistema de refrigeração, ela deve ser feita sempre em função da menor temperatura presente naquele sistema. Né? Por que nós trabalhamos com essa informação? Porque a água, né, a umidade, ela tem uma característica de evaporação ou de ebulição, transformação, mudança de fase para cada pressão a qual ela está submetida. Então a pressão atmosférica normal, por exemplo, nós vamos ferver a água a 100 graus. Né? Nós vamos passar da fase líquida para vapor a 100 graus. À medida que nós vamos abaixando essa pressão no sistema, né, ou mesmo em alta montanha, por exemplo, numa alta montanha, aí 5.000 metros, você vai ferver a água a 70 graus, talvez até um pouco menos. Né? E quando nós entramos em níveis de vácuo, essa temperatura de ebulição, de transformação da água de líquido para vapor, ela também vai baixando. Nos sistemas de refrigeração, a gente pode dizer para vocês que tem níveis de vácuo que são comuns, conhecidos, normalmente difundidos aí, de 500 microns e de 250 microns. Por que se utiliza esses níveis de vácuo? Utiliza esses níveis de vácuo porque a 500 microns nós não teremos água, quer dizer, nós conseguiremos evaporar toda a água do sistema para temperaturas superiores a menos 25 graus Celsius. Quer dizer, tudo que for acima de menos 25 graus Celsius no sistema não terá água na forma líquida, ela terá sido retirada e evaporada. Né? Essa temperatura é suficiente para sistemas de condicionamento de ar, por exemplo. Nós não temos nos condicionadores de ar, em nenhum ponto do sistema, temperaturas que cheguem sequer perto de menos 25 graus. Normalmente nós estamos evaporando aí a 5, em caso de ciclo reverso, evaporando perto de 0, mas nunca tão baixo quanto menos 25. Em sistemas de refrigeração, aplicados, por exemplo, a congeladores, a refrigeradores, que têm capacidade de menos 12 graus no evaporador, no congelador, vamos dizer assim,
nós precisamos de um nível um pouco mais baixo, então nós utilizamos utilizamos 250 microns, que é um nível de vácuo que me garante que eu teria água, não teria umidade no sistema, só na forma líquida, quer dizer, vai ter tudo evaporado para qualquer temperatura superior a menos 50. Então tudo que for superior a menos 50 vai garantir que não há presença de água no sistema mais. Essa temperatura é suficiente então para a maioria das aplicações de pequeno porte, né? Onde nós vamos ter temperaturas de evaporação que são superiores a esse valor. Ok, alunos? Em seguida nós vamos demonstrar para vocês então a operação, a conexão desse equipamento, da bomba de vácuo, no sistema de refrigeração.